para falar de nazifascismo, a gente precisa definir nazifascismo, né? Vou retomar um pouquinho. Significa então que nós vamos falar de uma ideologia oficial que tende a cobrir todo o âmbito da existência humana. Vou só levantar meu computador aqui. Aí. Que tende a cobrir todo o âmbito da existência humana. E o que significa cobrir todo o âmbito da existência humana? Significa dizer que eu, a partir de agora, vou lançar uma doutrina que vai cobrir todos os aspectos da sua vida, desde as suas relações familiares, passando pela sua vida escolar, pela sua vida profissional, tudo bem? Para sua relação com o Estado, isso que é uma ideologia oficial, porque ela parte do Estado, que vai cobrir todos os âmbitos da sua vida. E quando eu digo que vai cobrir todos os âmbitos da sua vida, vai mesmo. Você tem dúvida de o que você vai fazer sexta-feira à noite? Lembra quando você saía, quando não estava na pandemia? Lembra que você saía? E aí você ficava pensando, para onde que eu vou sexta-feira? Né? O que eu vou fazer sexta-feira? Só que agora, sexta-feira, se você estiver num estado totalitário, provavelmente você vai para a sede do partido. Você vai encontrar os jovens na sede do partido. Provavelmente é isso que você vai fazer, tá? Provavelmente é isso que você vai fazer. Então, encontrar os jovens do partido lá na sede do partido, da juventude hitlerista. Ai, que roupa que eu ponho? Você vai pôr a roupa, você vai pôr o uniforme do partido, porque o partido quer uniformizar. Essa é que é a ideia. Uniformizar, quer padronizar, né? Então, é essa ideologia oficial a qual se supõe aderirem todos. Então, eu imagino que todo mundo siga, eu imagino que todo mundo respeite, eu imagino que todo mundo faça igual o Estado quer que seja feito, né? Então, estamos falando de um Estado conduzido por um homem só. Esse homem é visto como fonte da verdade, esse homem é visto como fonte de inspiração, esse homem é visto como o grande exemplo a ser seguido. Basta ver Hitler, né, como Führer, ou basta ver Mussolini como o Duce, e a gente vai ter uma ideia então do que isso significa. Tudo bem? Aí estamos falando também de um Estado totalitário que mostra a vontade de controlar o aparelho bélico, que mostra a vontade de controlar a imprensa, que mostra a vontade de controlar a educação. Né? Por que controlar a imprensa? Por que controlar a educação? Eu preciso controlar a educação para ensinar você, desde criancinha, a amar o líder do partido. Eu preciso ensinar você, desde criancinha, como você deve se comportar frente ao mundo. Então eu preciso controlar a educação. Por isso, a questão ideológica da educação é muito forte. O caráter ideológico da educação é muito forte. O Estado também quer controlar a imprensa, porque o Estado quer dizer que a imprensa mente. Então eu não posso ter uma imprensa livre, porque a imprensa livre ela é controlada por forças contrárias ao governo. Então eu tenho que controlar essa imprensa. E aí eu lanço um jornal oficial do governo, ou eu simplesmente censuro a imprensa toda. Na União Soviética havia o Pravda, né? Na Cuba de Fidel tinha o Grama, né? Na Alemanha, na Itália, sempre você tem jornais oficiais. Se não tem jornais oficiais, você tem jornais absolutamente censurados e absolutamente controlados, né? A importância da propaganda é muito grande, né? Depois, a ideia do terror, a polícia com a função do terror, a polícia com a função de manter a população amedrontada. Por isso eu tenho polícia secreta, por isso eu tenho polícia política, por isso eu tenho uma polícia militar, uma polícia brutal, uma polícia que está aí para bater, uma polícia que está aí para atirar antes de perguntar. Tudo bem? Então essa é a situação que a gente vai enfrentando nos estados totalitários, sejam de esquerda, como a União Soviética stalinista, sejam de direita, como a Alemanha de Hitler ou a Itália de Mussolini. Agora, a pergunta que todo mundo tem, isso daqui eu falei semana passada, né? Se você está vendo essa aula e não viu a aula da última semana,
né, a nossa última aula, assista o vídeo que eu explico cada um desses itens aqui. Agora, o que causa isso? De onde que vem isso? Como é que alguém acha razoável pensar o seguinte: ai, cara, olha, quer saber, eu não vou pensar, eu vou entregar a função de pensar para aquela pessoa. E aí eu não preciso pensar, um problema a menos, aquela pessoa vai pensar por mim. O que leva alguém a achar razoável votar num sujeito que diz: não, olha, o que eu vou fazer, assim que possível, é começar uma guerra, invadir outros países e vou matar todos os judeus? E aí você fala: não, porra, realmente, o que a gente precisa de uma guerra, a gente precisa matar todos os judeus. É isso aí. Quer dizer, de onde que vem essa ideia? Né? Isso que nos deixa, de alguma maneira, aterrorizados, né? Isso que nos deixa, de alguma maneira, pasmos, porque a gente se depara com esse tipo de situação. E aí vem quais são as causas desse pensamento, as causas do crescimento desse pensamento. A primeira grande causa desse pensamento, ou do crescimento dele, pelo menos, é a crise pós-Primeira Guerra Mundial. Você vai ter uma ressaca moral na Europa. Por que uma ressaca? Porque a gente passou por um longo período de nacionalismo, da minha nação é superior à sua, minha nação é melhor do que a sua, minha nação funciona melhor do que a sua. Só que aí, quando a gente olha, na verdade, não. Na verdade, eu tenho um problema, porque eu perdi a guerra. Eu, Alemanha, eu, Itália. Ou Itália meio que ganhou a guerra, mas também não recebeu o que tinham prometido para ela que iam entregar. Né? Tá lá na aula de final de Primeira Guerra Mundial, você pode dar uma olhada, mas tinham prometido para a Itália algumas regiões em África que não entregaram. A Alemanha saiu massacrada com o Tratado de Versalhes. Então essa ferida causada pela Primeira Guerra Mundial vai fazer com que as pessoas da Alemanha e da Itália, especialmente, tenham um desejo muito grande de vingança, um desejo muito grande de revanche, porque a humilhação foi muito grande. Tá? Tudo bem? Elemento fundamental é a crise de 1929. Se você está anotando, eu espero que esteja, coloca isso em neon, faz brilhar no seu caderninho, tatua no seu braço direito, porque a crise de 29, a crise econômica, vai fazer com que todos tenham maior desejo da intervenção do Estado na economia. É mais ou menos como agora. Agora nós estamos numa pandemia, né? Nesse momento, enquanto eu falo, tem 1.000 pessoas morrendo no Brasil por dia por causa do Covid, né? Da Covid. E o problema é o seguinte: isso gera uma crise econômica. Como que nós vamos sair da crise econômica? Conta para mim. Qual país do mundo o governo está dizendo: ah, não, ó, gente, relaxa, viu? Nós estamos numa crise econômica, mas daqui a pouco passa. Isso daí é coisa passageira, isso daí é rapidinho. Qual país do mundo está tendo essa abordagem? Professor, é correto classificar o nazismo como nacionalista e anticomunista? Sim. Sim, é. Nenhum país do mundo está dizendo: ah, não, ó, essa crise econômica aí daqui a pouco passa, nós não vamos fazer nada, não temos que tomar nenhuma medida econômica. Pelo contrário, a Alemanha já abriu a Europa já abriu um fundo de 750 bilhões de euros para investir nos países. Os Estados Unidos já abriu. O Brasil está com esse auxílio emergencial aí de R$600. Então, no momento de desemprego, no momento de instabilidade profunda da economia, né, a gente começa a fazer o quê? A dizer: não, opa, pera lá, né, a gente precisa aqui do Estado, né? Ô, Estado, vem aqui, resolve, arruma um dinheiro, vamos fazer aí, vamos financiar a empresa, vamos custear emprego. Então, em última análise, no momento de crise do sistema capitalista, seja essa crise causada por uma guerra, seja essa crise causada por alguma questão econômica, como nos Estados Unidos em 2008, que se espalha para o mundo, como na crise de 29, que também é uma crise do sistema econômico. Essas crises, elas sempre exigem uma presença do Estado, sempre, sempre.
E aí, em 1929, o que aconteceu? A crise de 1929, ela vai acontecer e os países liberais afundam. Afundam. A União Soviética, que estava lá com o primeiro plano quinquenal do Stalin, tá nem aí. Nossa, vocês estão afundando? Que pena, porque eu aqui estou controlando a minha economia, não estou afundado ainda, né? Lá nos anos 80 vai afundar, mas é por outros motivos. A Itália fascista, nossa, vocês estão afundando? Que pena, porque aqui nós não estamos. Então, os países que controlam a economia, Portugal, Itália e União Soviética, esses não afundam. Agora, as economias liberais afundam. E aí o Hitler vai olhar para a Alemanha e vai falar, tá vendo, povo? Não falei para vocês que o Estado tem que controlar a economia? O Estado não controla a economia, olha só que barraco que vira isso aqui. E aí todo mundo fala, porra, tem razão, hein, Hitler. Só que pior do que isso, né? Porque o que acontece? Quando Hitler fala isso, muita gente estava falando, olha, lá na União Soviética os caras não afundaram. E aí aparece o crescimento dos partidos socialistas. Porque os partidos socialistas já vinham dizendo, não, olha só, veja bem e tal, e coisa, né? Nós precisamos fazer isso aqui, nós precisamos seguir esse modelo, né, de planejamento, de fazer casa para todo mundo, de fazer comida para todo mundo. Ah, professor, mas não vai dar certo. Não vai dar certo lá para frente, naquele momento estava dando. Então é um exemplo, né? É um exemplo, naquele momento, em 1929, naquele momento, em 1930 e poucos, era um grande exemplo a ser seguido. Então, quando o comunismo, né, começa a ter propaganda, o socialismo começa a ter propaganda, né, na Europa, o socialismo começa a aparecer e o cara fala, nossa, não, olha que legal e tal, lá os caras não estão falidos, na Itália não estão falidos. Aí, qual que é a questão? Para o cidadão comum, ele vai ter que escolher. Ele vai ter que escolher entre o socialismo e o fascismo. Porque o Estado liberal, político e econômico não funciona, no entender dele. Cidadão comum europeu, 1930. Tanto assim que na maior parte do mundo ocidental, na década de 30, você tem ditaduras. Na maior parte do mundo ocidental, na década de 30, você tem ditaduras. Então não é uma invenção, não é uma loucura, uma porra louquice lá, nossa, muito louco, vamos fazer uma ditadura. Não, era padrão, era meio que normal. Aqui, se você vier para o Brasil, o Vargas vai fazer lá o Estado Novo em 37, mas tem o golpe, né, de 1930, eu acho que é um golpe, mas alguns historiadores acham que é revolução, de 1930, e o Vargas vai ficar até 34 governando sozinho. Daí ele governa de 34 a 37 com uma constituição, de 37 a 45 ditadura. E o mesmo em outros países aqui da América Latina. Então, dessa forma, o que precisa ficar muito claro? Com o crescimento do socialismo, o cidadão comum, especialmente a burguesia alemã, vai olhar e vai falar, opa, peraí, Revolução Russa, propriedade estatal, ops, Hitler, vem cá, meu rei, vamos colocar você no poder. Você preserva a propriedade privada, eu te coloco no poder, a gente financia a campanha, topa, né? Então a coisa vai caminhar dessa maneira. Tudo bem? Então, grandes causas gerais aí. Crise da Primeira Guerra Mundial, crise de 29, crescimento do socialismo e esse sentimento revanchista. Tudo bem? Esses são as grandes causas. E quando eu falo crescimento do Partido Socialista, observa aqui o gráfico, eu tenho em vermelho o comunista e em azul o nazista. Então o comunista, ó, dispara aqui, né? E aí quando vem a crise de 29, observa que aqui é justamente 1928, 29, e aí dispara o partido nazista. Tudo bem? O socialista também tem um crescimentozinho, mas o nazista aumenta absurdamente e nós já vamos entender exatamente o motivo. Tinha colocado talvez os ditadores fascistas, né? O Mussolini, depois
o Franco, depois o Salazar e lá, por último, o Hitler, né? Os 4 principais ditadores fascistas europeus. Observa que os dois usavam, as duas correntes usavam de muita propaganda. E a propaganda muitas vezes era idêntica, como essa imagem, né, da direita francesa e da esquerda francesa e da direita francesa. Né? Contre ça, votez communiste, contra isso, vote comunista. E o outro, contre le valet de Staline, vote national, né? Contra os agentes de Stalin, vote nacional. Nacional em referência ao nacional-socialismo, né? Em referência ao nazismo, né? O nacional-socialismo. Tudo bem? Bom, como é que isso tudo funciona na Itália? Vamos entender como funciona na Itália. Como o senhor explica o paradoxo da idolatria ao socialismo e o ódio ao marxismo? Qual a diferença que os nazistas estabeleceram entre as duas ideologias? É que o Hitler, Maria Roberta, dizia o seguinte: socialismo é uma palavra, ó, o Hitler falando, é uma palavra que o Marx roubou o significado. O socialismo, de acordo com o Hitler, não é o socialismo do Marx. O socialismo do Hitler é o que o Hitler vai chamar de nacional-socialismo. Então, quando o Marx fala de socialismo e o Hitler fala de socialismo, o Hitler está falando de uma coisa e o Marx está falando de outra. Entendeu? É mais ou menos como, sei lá, eu falar o que é uma casa bonita. Uma casa bonita para mim, né? Eu falo, uma casa bonita, vem uma determinada imagem na minha cabeça. Uma casa bonita para você, provavelmente, imagino, vem uma outra imagem na cabeça. Ou um móvel, ou uma roupa, ou sei lá. Entendeu? Ah, Vitor, então é uma questão de gosto. Não, não é uma questão de gosto, é uma questão de valor. É uma questão de significado. Então o Hitler coloca, né? Já falo, Laís. Então o Hitler coloca o socialismo como algo que o Marx roubou o significado real. Por isso o Hitler fala que vai devolver a palavra socialismo o real significado do socialismo. Então o Hitler fala do Partido Nacional Socialista Alemão, mas a ideia de nacional-socialismo do Hitler é totalmente diferente da ideia do socialismo marxista. Então o Hitler não gostava do socialismo do Marx. O Hitler gostava do socialismo dele, que é o nacional-socialismo, o que para o Hitler é o verdadeiro socialismo, que é diferente do socialismo do Marx. Então não é paradoxo, não é contraditório. Entendeu? O paradoxo aparente aí da palavra, né? A palavra parece ser, né? O contraditório, mas é nacional-socialismo, então é um tipo de socialismo. Não, não é. Né? É mais ou menos a ideia do peixe-boi. Né? Se eu falo peixe-boi, né? Ele é boi, é um boi ou é um peixe? Entendeu? Quer dizer, apesar de chamar peixe-boi, não é um boi que nada. Né? Tudo bem? Ou outras palavras aí. Qual a diferença que os nacionalistas estabeleciam entre as duas ideologias? O Marx fala, por exemplo, do seguinte: o Marx fala do internacionalismo, da vida do social no sentido do internacionalismo. O Marx fala que a gente tem que colocar as pessoas para produzirem para todos, para que todos tenham acesso. O Hitler, ele fala do nacional-socialismo como uma ideia de agrupar as pessoas em torno da nação. Essa é uma diferença brutal. Então eu vou juntar todo mundo em torno de um ideal de nação, o nacional-socialismo. O Marx, não. Eu vou juntar as pessoas em torno de um ideal internacionalista. Né? Então vou apagar a ideia de nação, por exemplo. Tá? É uma ideia muito, né, um valor muito grande para o Hitler, o nacionalismo, o patriotismo, a ideia do alemão superior a todos,
E o Marx olharia para isso, porque Marx já tinha morrido, né? Morreu em 1880 e pouco. O Marx olharia para isso e falaria, nossa, você é um ser deplorável porque os seres humanos não são hierarquizáveis da maneira como você está colocando. Tá? Ele estabelece um pseudo-significado, ele quem? Não sei. Ele Hitler? Sim. Ele coloca um novo significado para o socialismo, né, para a palavra socialismo que o Marx tem como um conceito, né? Então é um outro conceito. A Laís está me perguntando, professor, qual é o conceito de espaço vital? Eu vou falar disso. Eu vou falar disso mais para frente na aula, quando a gente estiver falando sobre a ideia do livro do Hitler, Mein Kampf, né? Quando a gente estiver falando do Minha Luta, tá? Então vamos voltar a falar aqui de fascismo italiano depois dessa sessão de dúvidas. Primeiro, para entender a questão na Itália, vamos voltar lá na Primeira Guerra Mundial. A Itália era uma monarquia parlamentar que tinha muitos problemas. Dívida, desemprego, inflação. Quer dizer, dentre os problemas eu tenho problema econômico. E quando eu tenho problema econômico, eu tenho uma situação de pobreza. Essa situação de pobreza significa que o governo vai ser pressionado a tomar medidas, a se transformar, né, a mudar a realidade do país. É nesse contexto de Itália, do começo do século XX, que eu tenho uma nova onda migratória aqui para o Brasil, né? Então essa nova onda migratória vai trazer para o Brasil mais imigrantes, né, aqui para a região sul e sudeste, né? Já estavam vindo desde 1870, mas agora a gente continua tendo no começo do século XX muitos imigrantes para a Itália, da Itália para os Estados Unidos, né, da Itália para os Estados Unidos, basta a gente ver o Poderoso Chefão, né, essa questão dos italianos vindo, né, saindo da Sicília, que era a região, e da Calábria e da região sul da Itália, indo para os Estados Unidos, ou vindo aqui para o Brasil, né, saindo do sul da Itália, que sempre foi mais pobre, né, mais rural, mais agrária, e vai vir aqui para a América. Então, essa situação leva a crescimento de grupos socialistas, organização maior dos grupos socialistas, mesmo a população italiana que vai para a Europa, ou, gente do céu, mesmo a população italiana que vai para a cidade, sai do campo e vai para a cidade, essa população urbana passa a ter contato com as ideias marxistas do trabalho, né, da condição do trabalhador, da greve, né? Então os centros urbanos italianos começam a ficar um pouco mais populosos e um pouco mais à esquerda, né? Com população trabalhadora, com população operária. E esses caras, então, passam a ser alvo de campanha de um grupo que vai se colocar como um grupo que é capaz de mobilizar os trabalhadores, mas mobilizar os trabalhadores contrariamente ao socialismo, que é o grupo dos fascistas, que é o grupo de um ex-anarquista, né, o Mussolini, Benito Mussolini, que é um ex-anarquista que vai desenvolver, apoiado em diversos autores, um pensamento que a gente chama de fascista. O que o Mussolini vai dizer? Olha, eu tenho uma Itália que tem um passado grandioso. Qual que é o passado grandioso da Itália? É o passado do Império Romano, em que a gente tinha um imperador, um grande líder, e a Itália então fazia se organizar. Então esse líder tinha lá o Senado, que era quase um órgão consultor do imperador, consultivo para o imperador, né? No tempo do Império do Romano, o Senado ainda tem poder, mas é um poder muito menor, né? Ele praticamente legitima os atos do imperador, ao contrário do período republicano lá em Roma. Então esse líder, esse grande líder, é o que o Mussolini vai dizer que está faltando para a Itália. A gente precisa de um grande líder, a gente precisa se organizar em torno de uma única pessoa e não fazer como esses comunistas que estão aí, que ficam fazendo arruaça. A gente tem que parar de fazer a arruaça que esses socialistas, esses comunistas, esses anarquistas fazem
e botar a sociedade para funcionar em torno de um único ideal, em busca de um único ideal. E é aí que vem, então, a ideia do fascismo de organizar essa sociedade, de liderar essa sociedade. Por isso que ele vai ser o condutor. Tudo bem? Por isso que ele vai ser o condutor. Então, sempre que aparece aí uma greve, aparece um grupo fascista dizendo greve é arruaça, para de fazer arruaça, volta para o trabalho. E ao mesmo tempo que eu tenho um cara que vai lá dizer para de fazer arruaça, né? Eu tenho um fascista dentro do bar, dentro do cabeleireiro, dentro, né, do açougue, dentro do comércio, falando, ei, tá vendo? Olha só esses comunistas aí fazendo arruaça. Ficam fazendo greve. Pobre tem que trabalhar, não tem que fazer greve. Tem que agradecer que tem emprego, não tem que buscar uma vida melhor. E aí a população começa a olhar para isso, só que enquanto eu tenho os trabalhadores fazendo greve, fazendo manifestação, aparece um grupo fardado de preto que vai lá para bater nos comunas fazendo greve. E a ideia de ir lá bater nos comunistas fazendo greve é por fim a uma manifestação, por fim aquilo que eles viam como arruaça, controlar aquele movimento, ou seja, uma demonstração de força. E aí você vai me dizer, mas ele tem o direito, porque está na lei, porque ele pode, porque é liberdade de expressão. E aí, qual que é o discurso? O discurso é, não, mas espera lá, liberdade de expressão não, porque isso daí é balbúrdia, isso daí é bagunça, isso daí é prejudicial ao governo. O país tem que trabalhar, o país tem que produzir, todo mundo tem que obedecer. E aí você começa a defender uma abordagem mais autoritária, uma abordagem mais relacionada a uma ideia de autoritarismo, mais relacionada à ideia de que o povo não pode ter tanta liberdade. E essa ausência de liberdade é, portanto, né, uma forma de você controlar, de você organizar, de você ordenar, de você colocar todo mundo trabalhando da forma como você quer que todo mundo trabalhe. E isso vai ser muito bem visto pela burguesia, porque, na verdade, é essa burguesia que vai começar a financiar esses grupos de camisas negras. Claro, quer coisa melhor para o dono da fábrica do que alguém que diz que é proibido fazer greve? Quer coisa melhor para o dono da fábrica do que alguém que diz que o trabalhador tem que agradecer o fato de ter emprego e não ficar buscando uma vida melhor? Através de greve, através do movimento sindical? Então, os camisas negras passam a ser financiados pela burguesia italiana, né, a tal ponto que vão fundar um partido, o Partido Nacional Fascista. Observa que é Partido Nacional. Mais uma vez, a gente vai ter a ideia de um partido nacional, nacionalista, portanto. Reparou? Reparou? O fortalecimento do papel da nação, o fortalecimento do papel do Estado. Tudo bem? Então, esse grupo aqui vai se tornar um partido que perde as eleições de 1921. Perde em que sentido? Não é o maior partido, não é o partido mais vencedor das eleições de 1921. É um partido que elege muitos deputados, mas não é o mais votado, não é o principal. É um partido. Tudo bem? Bom, como que vem essa ideia aqui do golpe, ou como que vem a ideia da revolução ou da tomada de poder pelos fascistas? Vem em torno da chamada Semana Vermelha de 1920. 1920, né, no contexto aqui das greves, no contexto dessas manifestações, eu tenho uma Semana Vermelha com ocupação das fábricas por parte dos operários, com uma maior ameaça, né, de mobilização dos socialistas, dos grupos de esquerda, porque estão vendo a Revolução Russa em 1917, estão vendo o crescimento da União, do que será a União Soviética, e aí, né, a população italiana, que não é socialista,
começa a se organizar e se junta contra o socialismo. É nesse contexto que vem em 1922 a Marcha sobre Roma, tá? Marcante no parlamento, mas sem maioria, que é o que era o Partido Fascista, né? Marcante no parlamento, mas sem maioria. E essa marcha sobre Roma significa o quê? 50 mil camisas negras exigem que o Mussolini seja colocado no poder como primeiro-ministro. Lembra? Era uma monarquia parlamentar. Querem que entregue, né? Querem que o parlamento entregue o poder para o Mussolini, porque o Mussolini representa a ordem, o Mussolini representa um discurso romântico sobre o passado, o Mussolini representa o afastamento do perigo comunista, o Mussolini representa a defesa da propriedade privada, o Mussolini representa um modelo de Estado forte. Então essas ideias vão fazer com que os camisas negras pressionem o parlamento e o parlamento vai topar, em 1922, colocar o Mussolini como líder, né, implementar uma ditadura e passar a ser chamado como Duce, ou Duce, né? Eu não sei falar italiano, mas Duce, não sei qual que é a pronúncia correta, mas é assim. Aí o Mussolini começa o seu governo. Como? Perseguindo opositores, especialmente comunistas. Veja como é um absurdo a gente dizer que nazismo e fascismo são de esquerda, ou que gostam de socialismo, coisa do tipo, porque tanto na Itália como na Alemanha, os primeiros a cair são os comunistas. Tá? Então, especialmente comunistas, fecha os partidos. Por que não tem que ter partido? Porque eu sei a verdade, eu tenho o que é correto, eu sei o que é para ser feito. Então, por que eu vou ficar permitindo um monte de partido? Não tem que permitir um monte de partido, coisa nenhuma. Perseguição de opositores, fechamento dos partidos, controle do ensino e das comunicações. Então, não se fala mal do governo. E é uma delícia quando você está numa ditadura, né? O país fica maravilhoso. Por que o país fica maravilhoso numa ditadura? Porque eu não recebo notícia ruim. Você não recebe notícia ruim, a imprensa está censurada, ninguém pode criticar o governo, ninguém pode falar mal da economia, ninguém pode falar mal de nada. Então, eu não tenho porquê, eu não tenho porquê achar que o país está indo mal, eu não tenho porquê falar mal do governo, eu não tenho porquê nada, porque o país está indo maravilhosamente bem. Tudo bem? Bom, perseguição dos opositores, ênfase do patriotismo. Então, aquela ideia Alemanha acima de tudo, Itália acima de tudo, Portugal acima de tudo, Espanha acima de tudo. Quer dizer, essa ideia, né, do país acima de tudo, que é uma ideia ufanista, que é uma ideia de direita, de extrema direita, né, esse patriotismo exacerbado. Treinamento físico, porque eu gosto muito de treinamento físico, porque eu acho que é importante, porque pensar, você não vai precisar. Pensar, você deixa para o Mussolini. Agora, o treinamento físico eu vou precisar. Criação de obras públicas, ó, a intervenção do Estado na economia e incentivo à agricultura. Pronto. Eu tenho aqui a receita, né, do crescimento econômico na abordagem nacional desenvolvimentista. E vou colocar, então, o país para funcionar sobre essas bases. 1936, depois de 14 anos, o Mussolini resolve entrar, então, na África e reforçar o nacionalismo. Bom, queria dizer o seguinte, última coisa sobre Itália, última coisa da aula de hoje. Tratado de Latrão. 1929, Mussolini liga para o Papa e fala: Papa, existe a Itália? E aí o Papa fala: não, não existe a Itália. E por que para o Papa não podia existir a Itália? Porque se existe Itália para o Papa vai ter que votar para presidente. Quer dizer, na verdade não vai porque é uma ditadura, ninguém vota. Mas o Papa vai ter que respeitar as leis, o Papa vai ter que pagar imposto, o Papa vai ter que seguir o que todos os cidadãos de um país têm que seguir.
Então o Mussolini liga para o Papa e fala, Papa, existe Itália? O Papa fala, não, filho, não existe Itália. Daí o Mussolini, com a popularidade no céu, fala, tá bom, Papa, então também não existe Deus. E aí o Papa fala, ops. Se não existe Deus, ferrou. Porque os socialistas não acreditam em Deus. Porque aí o Estado italiano não preserva mais o Vaticano. Então, se não existe Deus, a coisa fica muito feia para o Papa. Então o Papa olha para o Mussolini e fala, não, realmente, filho, você tem razão, existe Itália e existe Deus. Ah, então tá bom. Então nós vamos assinar o Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão? É esse tratado, né? É esse tratado que reconhece o Estado do Vaticano dentro do Estado da Itália. Então eu tenho um país chamado Vaticano dentro de Roma, né, que é um país minúsculo, dentro de Roma, da cidade de Roma, em volta é Itália, ali é o Estado Pontifício. Ou seja, ali o Papa pode andar de pé no papamóvel sem medo de tomar multa, ali o Papa não precisa pagar imposto, ali o Papa não precisa votar para presidente, ali o Papa é a própria lei. Por que é importante isso tudo para o Papa? Porque o Papa é o representante de Deus na Terra. Se ele coloca alguém acima da autoridade dele, ferrou. Entendeu? Então eu preciso colocar o Papa como legítimo representante de Deus na Terra. E aí eu não posso colocar ninguém entre Deus e o Papa. Tudo bem? Na próxima semana nós vamos discutir nazismo. Como é que as coisas aconteceram na Alemanha. Tudo bem? Como que as coisas aconteceram na Alemanha. E aí nós vamos ver, eu fiquei devendo uma resposta, o espaço vital. O espaço vital significa um território que, que uma nação precisa, no caso a Alemanha, para ter seu pleno desenvolvimento. Tá? Quem fala disso é um geógrafo alemão chamado Ratzel. Ratzel, tá? Que é o geógrafo de Hitler. Minha gente, obrigado por assistir. Pega o material no Passeio Direto, siga 10 História no Twitter, no Instagram, se inscreve no canal, entra nos grupos de estudo e a gente se vê. Até mais!